Bom, boa tarde, pessoal. Perdão, boa noite já, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, sim. Ai, que legal, tem bastante gente aqui. Então, sejam bem-vindos à nossa atividade do PET Informática em parceria com o PET Economia. Eu queria saber se tem mais gente do PET Economia aqui, que eu tô vendo bastante gente diferente, assim. Se vocês quiserem mandar lá no chat, que é do PET Economia e tal. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês também, tá? É muito importante pra gente. Então, no dia de hoje, a gente vai fazer a primeira parte da nossa atividade, atividade intitulada Guia da Independência Financeira. E hoje nós vamos falar sobre gerenciamento básico de finanças. E os meninos do PET Economia são o José e o Emerson, e o Vinícius é do PET Informática junto comigo. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Então, sim. bem, eu sou o Emerson, sou do PET Economia. Estou agora indo para o terceiro ano de Economia, na teoria. E é isso aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Antônio. Eu sou do PET Economia há cerca de um ano. E eu estou indo agora, em teoria, como o Emerson disse, para o segundo ano do noturno. Boa noite. Meu nome é Vinícius e eu estou no terceiro ano do PET, do curso de Ciência da Computação. Eu sou do PET Informática. E eu esqueci de me apresentar. Eu sou a Beatriz, do PET Informática, e estou no segundo ano de Ciência da Computação. Então, para começar a nossa atividade, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá dando para ver aí? Sim. sim. Beleza, então. Então, o nosso guia da independência financeira, primeiro dia, nós preparamos algumas coisas aqui para vocês, tá? E, bom, para começar, a gente vai fazer uma rápida, um breve histórico, vai trazer um breve histórico para vocês da nossa vida financeira, beleza? Dos pontos que a gente achou importante e por que a gente acha importante falar sobre vida financeira. Então, começando por mim, né? Eu tenho hoje em dia 21 anos, eu moro em Maringá sozinha e minha família é de outra cidade. Então, tipo, desde que eu me mudei pra cá, se tornou, tipo, crucial gerenciar minhas finanças, sabe? Então, antes disso, eu cheguei a trabalhar, tipo, enquanto eu tava lá na minha cidade, eu trabalhava, fazia, tipo, formatava PC, essas coisas assim, pra ganhar uma grana. E aí eu juntei essa grana, tipo, durante toda a minha adolescência, assim, não tinha muito com o que gastar, né? E, e aí, depois que eu mudei pra cá, cara, foi tipo um mundo novo, assim, sabe? Principalmente porque no primeiro ano eu não cursei ciência da computação, eu fiz um ano de engenharia civil. Então, tipo assim, muita festa, muita coisa diferente. Eu, tipo, praticamente torrei a grana que eu juntei em toda a minha adolescência, sabe? E foi aí que, tipo, cara, eu comecei a me tocar que era muito importante essa questão de, tipo, você gerenciar seus gastos, sabe? E daí, tipo, foi no final desse primeiro ano, assim, do primeiro ano da faculdade, né? Quando eu decidi mudar de curso também, que eu, tipo, decidi parar com essas coisas e comecei a gerenciar melhor a minha vida financeira. E daí, então eu comecei a trabalhar, tipo, hoje em dia eu faço alguns trabalhos de freelancer e tal, e comecei a juntar mais dinheiro, né? Até a bolsa do PET também é uma grana que eu junto. E aí eu comecei a acumular meu patrimônio, né? Porque eu finalmente percebi que isso dependia só de mim. E, e tipo assim, eu faço algumas metas, né? Para o meu ano, eu faço um método de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E para a meta desse ano de dinheiro, que eu precisava juntar, tipo, a gente está em agosto e eu já praticamente cumpri ela inteira, só gerenciando bem o que eu ganho. Então, esse é o meu histórico.
Ixi, tem mais alguém falando? Eu acho que tá mutado. Bom, eu posso falar aqui, depois o Vinícius complementa. Bom, para mim foi um pouco diferente, né? Eu decidi que eu deveria ter uma saúde financeira mais sustentável, ter um controle financeiro maior dos meus gastos, a partir do momento que eu defini que o dinheiro não seria o problema. Quando eu digo dinheiro não ser o problema, não é de eu ter que procurar formas de ganhar muito mais dinheiro, não ser, de eu ter muito dinheiro e eu nem pensar em como eu tenho tanto dinheiro e que eu não preciso gastar. Não é nisso que eu quero dizer, né? É no sentido de que a gente tem tantos problemas, né, cotidianos, a gente tem problemas familiares, problemas com amigos, problemas no trabalho, problemas na faculdade, e se você conseguir eliminar um deles, que é o seu lado financeiro, isso já te ajuda muito para você conseguir resolver os outros problemas. Então, o que para mim foi essencial? Ter o controle dos gastos para eu não precisar ter que procurar uma renda maior e conseguir viver com aquilo que eu recebo. Então, antes, quando eu não tinha controle financeiro, eu acabava gastando mais do que eu recebia, eu acabava tendo que recorrer à minha mãe, às vezes, até, e eu acabava dependendo muito de cenários externos. E isso não é muito saudável. Então, aqui eu acho que é interessante, pelo menos para mim foi muito interessante, ter uma vida financeira mais saudável, pelo motivo de eu não precisar recorrer a outras coisas externas, como os bancos ou minha mãe, e conseguir controlar aquilo que eu ganho. Depois que eu comecei a controlar os meus gastos, depois que eu comecei a saber quanto eu ganhava, saber quanto que eu estava gastando, eu percebi que, na verdade, eu não precisava de mais dinheiro. Na verdade, eu só precisava de controle. Então, eu considero que essa seja a questão principal no motivo de você ter uma vida financeira mais saudável. Você ter controle, independente de quanto você ganha, e o dinheiro não ser um problema para você. O dinheiro ser só um meio e não um fim. Então, você saber quanto você ganha, você saber até onde é seu limite, você saber até onde você pode ir. Essa foi minha experiência, né? Cada um, eu acredito que tem uma experiência e todos têm metas e objetivos diferentes, mas eu acho que é importante que todos tenham controle e saibam quanto ganha, saibam até onde pode ir, até onde pode gastar, fazendo com que isso não seja um problema e que você consiga ter mais tempo para resolver outros problemas externos. Então, essa seria o motivo pelo qual eu comecei a repensar em algumas coisas que eu fazia, e esse foi o motivo pelo qual eu acho interessante você ter um controle dos seus gastos. O meu caso é um pouco parecido com o do José, mas comigo não foi tão pessoal. Digamos que quando foi comigo, eu já estava um pouco mais experiente. O meu caso é um pouco mais familiar, assim, de você ver os seus familiares não administrando bem e, bom, como pai e mãe, e consequência, eu também sofri, sabe? E aí eu assim, acabei me interessando muito com isso e, assim, eu ajudei muito meus familiares a eles mesmos administrar o próprio dinheiro, assim, um pouco mais novo, né? Assim, mesmo eles sendo mais velhos, não tinha a maturidade de se organizar financeiramente. Sempre acabava fazendo alguma cagada, alguma coisa assim, ou não saber mesmo quanto gasta, e também aqueles gastos supérfluos, só que eram um monte de gastos supérfluos, não era um ou outro, e aquilo se acumulava também, e eu acabei me interessando, e isso ajudou bastante a minha vida, digamos assim. Aí quando eu fui para Maringá, eu já tava, tipo, eu já tinha noção disso, que eu tinha que cuidar dessas coisas, e acabou dando certo ficar em Maringá, né? Tipo, se não fosse isso, eu com certeza não ia ter conseguido ficar em Maringá quando eu me mudei. E é por isso que eu me interessei. Bom, eu acho que o meu motivo é o mais que não vai nem um pouco a ver com o que os outros falaram até agora. Eu comecei a investir porque eu queria comprar um carro. Então, e meu pai tava, assim, meu pai me ajudou muito nesse sentido.
Mas eu falei, ele me deu uma grande parte do dinheiro e falou, ó, é esse o dinheiro para você comprar o seu carro. E eu falei, beleza, não vou comprar meu carro agora, eu vou comprar mais para frente e eu vou investir esse dinheiro para ter mais. E esse foi o estopim para mim. Eu comecei a investir por conta disso. Hoje eu já penso muito mais diferente. Hoje eu já tenho mais essa visão de investir mais a longo prazo. Eu quero ter quando eu tiver uns 50 anos, mais ou menos, eu conseguir viver de uma... É o que nos termos econômicos eles chamam de rentistas, né? Você viver de uma renda passiva. Você não precisar exclusivamente do seu salário para poder sobreviver e suprir os seus gastos. Hoje é com esse objetivo que eu tenho em mente. E, bom, sobre isso é isso. E é o que a gente está falando até agora. Tudo é em volta de você ter uma saúde financeira. Você só consegue investir se tiver uma saúde financeira. Então, tudo vem com um conjunto. Se eu quero chegar num ponto onde toda a minha renda de forma passiva, chega em mim de forma passiva, eu tenho que ter uns objetivos, eu tenho que ter metas, eu tenho que chegar lá. Não é só deixar como meta. Então, é isso que a gente vai estar falando com vocês aqui hoje. Perfeito. Então, agora nós vamos para a parte do... Opa, perdão. Para a primeira parte da nossa apresentação, em si, do conteúdo, né? Onde nós vamos falar de gastos fixos e variáveis. Então, para exemplificar essa questão dos gastos fixos e variáveis, eu trouxe uma referência da literatura de um livro que eu li, que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse livro, ele começa, tipo, com dois homens que eles não tinham dinheiro para nada e tal, tipo, eles sempre deviam lá nos primórdios, assim, nos tempos da Babilônia e tal. E aí eles conheciam um cara na cidade que ele era muito rico. E eles decidiram perguntar para esse cara, tipo, como que ele conseguiu acumular toda essa riqueza que ele tinha. E aí o cara começou a contar para eles que ele, quando era mais novo, ele era um escriba, né? E aí ele fazia trabalhos, tipo, com extrema excelência para um certo homem que era muito rico. Em forma disso, o homem dava para ele conhecimentos sobre vida financeira. E aí, o primeiro princípio que esse homem explicou para ele, né, para ele iniciar o acúmulo de riqueza, era o princípio dos 10%, que consiste em você sempre guardar 10% da sua renda, seja ela uma renda anual, uma renda mensal. A renda naquele tempo era feita de uma maneira diferente, como a gente faz hoje em dia, tipo, não era um salário e tal, mas da sua renda. Você pegar 10% da sua renda e sempre guardar para si. Então, 10% do que você faz sempre pertence a você. E esse é o primeiro princípio do acúmulo de riqueza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que ter controle sobre os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis, de forma que sobre, tipo, 10%, segundo o livro. É claro que, dependendo dos seus objetivos, você vai querer guardar mais, sabe? Mas é basicamente isso. Então, os gastos fixos seriam, tipo, coisas essenciais, coisas que você não pode deixar de pagar, tipo, energia, para alguns contas de aluguel, sabe? E os gastos variáveis são as coisas que você pode cortar. É extremamente crucial ter essa separação dos gastos fixos e gastos variáveis, porque quando a gente está investindo, principalmente quando a gente investe para a vida, que para a vida é por longo prazo, na maioria das vezes, a gente tem que ter metas e objetivos. E para a gente definir essas metas e objetivos, a gente tem que saber quanto a gente gasta, quanto a gente recebe, e separar esses gastos em gastos fixos e gastos variáveis é a melhor forma de controlar isso. Então, como a Bia disse, gastos fixos são aqueles gastos que você sempre vai ter, todo mês você tem. São as contas de aluguel, conta de luz, são previsíveis, gastos que você sabe perfeitamente, você consegue planejar perfeitamente. Os gastos variáveis, geralmente, são aqueles que a gente pode cortar, são os primeiros que a gente corta. É aquele lanche que a gente come no fim de semana, todo esse dinheirinho extra, né? Que
na maioria das vezes, entra como gastos supérfluos, com bens supérfluos, bens que não têm extrema necessidade. Quando a gente pensa em planejar no futuro, no longo prazo, alguma coisa, a gente tem que ter ideia da nossa renda, a gente tem que ter ideia dos nossos gastos. Nós podemos controlar isso com aplicativos financeiros, pode controlar com planilhas. Hoje eu já controlo de forma bem mais fácil, eu controlo com o meu próprio aplicativo do cartão de crédito. É a melhor forma que eu encontrei para mim. Vocês não precisam detalhar tudo em aplicativo e tudo mais, mas é uma boa, sabe? Principalmente para quem está começando. É interessante porque, por mais que no começo a gente tenha esse preconceito de que a gente tem uma vida financeira muito saudável, quando você coloca no papel ali, você gasta tanto para tal coisa, você gasta tanto para tal coisa, você consegue ver que realmente você está extrapolando em alguns lugares, tem outros que você está deixando a desejar. Então, para quem está começando agora nessa vida de controle dos gastos, controles financeiros, eu separei esses dois aplicativos, são muito bons, os dois são muito bons, mas o segundo, Organize Gastos, como preferir, ele é muito intuitivo. Dei uma olhada lá na Play Store. Eu procurei na App Store, que o celular é da Apple, mas provavelmente ele também tem para Android, porque eu pesquisei sobre ele é muito bem falado. Ele é muito intuitivo, você entra lá e já joga certinho suas coisas. Eles já te devolvem informações muito precisas. E é importante, pelo menos para quem está começando, separar 1 ou 2 meses. Um mês já é suficiente, mas separar uns 2 meses bonitinho ali, para vocês terem ideia certinho do que vocês gastam e tudo mais, para depois vocês chegarem num ponto onde, beleza, já tenho ideia do quanto eu gasto, já tenho ideia da minha vida financeira, dos meus gastos, da minha renda, como que ela funciona. Daí vocês controlam mais só pelo seu aplicativo, pelo seu cartão, pela própria fatura do cartão ou algo do tipo. Exato. Tipo, parece uma coisa muito óbvia que a gente tá falando assim, mas para começar é realmente muito importante. Tipo, você ter consciência do que tá acontecendo com a sua vida financeira, você colocá-lo no papel, é você ter consciência disso, sabe? Então, é o primeiro passo para você conseguir avançar com ela, é você ter consciência dela. Então, tipo, por isso que é muito importante a gente procurar formas de se organizar. Talvez para vocês não dê certo, tipo, usar aplicativo, planilha futuramente, mas é o que a gente passa como recomendação para começar, né? Por exemplo, eu como o Emerson, hoje em dia eu me organizo muito bem pelo aplicativo do cartão de crédito também. Eu uso só o aplicativo da Nubank e uso também uma planilha de controle mensal, mas aí é para os gastos da casa mesmo. Mas é muito importante essa etapa. E também uma dica legal que eu queria trazer para vocês, né, que a gente estava conversando antes, nessa questão de gastos variáveis, é que a gente costuma se sabotar bastante com gastos variáveis. Então, tipo, às vezes você determina uma meta, tipo, vou guardar 30% da minha renda. Mas aí vai chegando no final do mês, você vai falando, não, mas só esse lanche aqui, ou só essa pizza aqui, sabe? Você tende a fugir disso, tende a se auto-sabotar, se não tiver muito claro para você. Então, uma dica legal é você pegar essa grana, que você acabou de receber ela, e você investir ela antes de gastar, sabe? Então, separa os 30% lá e já investe antes, para que você não corra esse risco de se auto-sabotar depois. Exatamente. E essa questão que a Bia falou, muito importante, de que parece ser muito básico, parece ser o óbvio, eu acho que grande maioria, se não todos aqui, são universitários, e a gente vê muito isso nos primeiros anos da faculdade. Parece que tudo que a gente vê é o óbvio, mas a gente vê aquele óbvio de uma forma diferente, a gente começa a ver com uma perspectiva diferente. Então, quando a gente fala que para investir tem que ter dinheiro, é óbvio, mas será que é tão fácil assim ter dinheiro, ter controle dos seus gastos, ter controle sobre o seu dinheiro? É justamente sobre isso que a gente está falando quando a gente diz que precisa usar esses aplicativos ou ter ciência do que você gasta com coisas que são extremamente necessárias,
com coisas que são supérfluas e tudo mais. Então, é básico, mas é essencial. E quando a gente começa a ver um pouquinho sobre isso, a gente vê que, é igual eu falei, a gente tem os nossos preconceitos, a gente acha que sabe se controlar, que sabe controlar nossos gastos, mas quando vai ver a fundo é um pouquinho mais diferente do que a gente pensa. É muito bom falar, você falou dos gastos, de prazos e das nossas metas, né? É, em prazos, a gente costuma dividir em três tipos, né? Que é o curto, o médio e o longo. Só que é bom enfatizar que, de certa forma, isso é subjetivo, assim, da perspectiva da pessoa, do que é um curto prazo, médio e longo. Mas que existe, de certa forma, um padrão. Peraí, vocês estão me escutando aqui? Parece que eu tô caindo. Sim, sim. Sim. Estamos. Beleza. É, um curto prazo, assim, na forma mais padrão, é a perspectiva ali de 6 meses até um ano, ali ainda pode ser considerado um curto prazo. Por exemplo, você vai comprar um celular, pode ser considerado um curto prazo. E e é bom você daí ter noção do que é isso. O médio prazo, a gente costuma considerar de 1 ano a 5 anos. Por exemplo, comprar um carro geralmente é um médio prazo. E um longo prazo é tudo para cima de 5 anos, mas, como eu disse, é subjetivo. Mas um longo prazo, assim, o melhor exemplo que eu consigo pensar é a sua previdência, que não necessariamente precisa ser a do governo, né? Mas é pensar que um dia você vai ter que parar de trabalhar e um dia você vai ter que ter dinheiro e não pode continuar trabalhando. É, e para isso a gente precisa traçar objetivos e metas. E assim, parece óbvio, mas a maioria das pessoas fica nesse, que nem ele falou, parece óbvio, mas nunca mensura e nunca coloca um prazo e nunca realmente vai lá e mensura e faz. Então, é muito importante você traçar essa meta, esse objetivo, colocar quanto você gasta mesmo, quanto você tem que economizar para você cumprir esses objetivos e metas. Vou deixar o José falar sobre a liberdade financeira. É, só retomando um pouco, pessoal, esses objetivos e metas aqui, ele é bem subjetivo, só que é importante que vocês tenham em mente o que a Bia e o Emerson falaram anteriormente, ou seja, primeiro você vai ter o seu conto, você vai saber quanto você está ganhando, você vai saber quanto que você está gastando, e você vai saber quais são os seus gastos fixos e onde você pode, digamos assim, retirar para você conseguir cumprir seus objetivos e metas. Nessa parte de objetivos e metas, é interessante que você tenha objetivos e metas que caibam no seu bolso. Então, é um pouco reflexivo até para você pensar em algo que você realmente consiga fazer. Não pensar muito além, mas também não ficar muito naquilo que você já está conseguindo fazer. Além disso, é importante, como a Bia falou, vocês fazerem o planejamento de vocês e já começar executando. Então, quando você tem um objetivo, por exemplo, de comprar um celular. Eu quero comprar um celular porque o meu tá ruim. Então, eu vou esperar o meu celular quebrar para poder comprar um celular? Por que não começar agora, né? Por que não começar a se planejar agora? E, ao invés de você deixar para o final do mês para poupar, deixar o que sobrar para poupar, por que não começar poupando agora? Por que não começar a fazer esse planejamento e já executar? Então, aqui, eu queria dar ênfase nisso, né, nesse erro que a maioria das pessoas cometem de deixar para o final e postergar as coisas. Pode até ser que dê certo, tá, pessoal? Pode até ser que chegue no final do mês e você consiga ter ali algum dinheiro para você conseguir fazer seus objetivos e metas. Só que não é o recomendado, porque pode ser que aconteçam outras coisas nesse período e você tenha algumas vontades e desejos e acabam suprindo eles primeiro do que os seus objetivos e metas. Então, primeiro você faz seu objetivo, você traça seus objetivos, depois você determina quando você quer cumprir esse objetivo. Então, eu tenho meu objetivo, por exemplo, é comprar um carro daqui 5 anos, porque meu orçamento só dá para me comprar daqui 5 anos. Então, ok, você faz, você coloca esse prazo, você vê quanto que você tem que separar mensalmente e já começa a partir de agora. Não espere o final do mês para ver quanto que vai sobrar, já comece agora.
E depois que você define esses objetivos e essas metas, é interessante que você saiba aonde está se enquadrando esses objetivos e metas. Então, se ele está no curto, no médio ou no longo prazo. Aqui, como o Vinícius disse, é bem subjetivo. O que pode ser curto prazo para mim, pode não ser para você, porque você tem objetivos e metas diferentes do meu. Mas é importante que no seu horizonte de tempo, o que você considera curto e longo prazo, você saiba quais são, onde se encaixam esses objetivos para você não ficar muito perdido. Então, você ter esse controle é bem interessante. Sobre a liberdade financeira, aqui era uma coisa que eu e o Emerson estava conversando anteriormente, a gente tem duas visões diferentes sobre liberdade financeira, né? Eu vou explicar a visão que eu tenho sobre liberdade financeira e depois o Emerson explica dele. Minha visão sobre liberdade financeira é um pouco sobre o que eu disse na minha primeira apresentação, que é o dinheiro não ser o problema. E nesse sentido do dinheiro não ser o problema, não é eu estar recebendo dividendos, não é eu estar recebendo uma rentabilidade todo mês dos meus investimentos. É de eu estar tranquilo, que eu tenho um planejamento, que eu já fiz meu planejamento até meus próximos 5 anos aí por aí, e que eu sei aonde é meu limite, eu sei até onde eu posso gastar, eu sei quais que são os meus gastos fixos e quais são os meus gastos variáveis, eu sei quais são os meus objetivos, e eu tenho essa liberdade de não precisar me preocupar com qualquer imprevisto ou com qualquer coisa que possa acontecer comigo. Então, é isso que eu entendo como liberdade financeira, eu não ter esse problema com dinheiro e eu conseguir viver com aquilo que eu tenho. Não é no sentido de eu ter muito dinheiro também, de eu ter milhares de reais aí por mês e eu poder gastar quanto eu quiser. É no sentido de isso não ser um problema para mim, do dinheiro não ser um problema para mim, mesmo eu recebendo pouco, mas sabendo que meus gastos estão dentro do meu orçamento e que meus objetivos já estão traçados, minhas metas já estão traçadas e que está tudo organizadinho. Então, é isso que eu entendo como liberdade financeira, que é você não se preocupar com o dinheiro não ser um problema, você não ficar preocupado com isso. Agora eu passo para o Emerson, porque ele tem uma visão um pouco diferente sobre liberdade financeira, mas que complementa também, digamos assim. Isso. Há quem diz que a liberdade financeira é aquele ponto onde você não precisa mais trabalhar e que é justamente aquilo que eu falei sobre rentista, onde você não precisa mais trabalhar e todo o seu dinheiro vem de forma passiva para você. Amanhã a gente vai aprofundar nesse assunto sobre alguns investimentos que pagam dessa forma, mas é justamente isso. Há quem diz, há quem defende que a liberdade financeira é quando você chega naquele ponto da sua vida onde você pode parar de trabalhar, parar de receber renda, né, por fonte do trabalho, e você vai continuar estável, vai continuar conseguindo pagar todos os seus gastos de forma tranquila. Show. Só complementando o que os meninos disseram, que foi super, super importante, a questão do prazo, do curto, médio e longo prazo, eu queria trazer um exemplo meu, que, tipo assim, eu sempre via, tipo, nos meus estudos, né, as pessoas falando que, tipo assim, você tinha que definir um prazo, normalmente, perdão, um prazo não, um objetivo, e normalmente um objetivo concreto, tipo assim, quero comprar um carro, porque daí você consegue mentalizar a coisa que você quer comprar, tipo, e investir, né? Para que você consiga comprar. Só que eu, no caso, eu não tinha nada que eu queria comprar, sabe? E aí, o meu, assim, o meu ponto de virada foi quando eu percebi que eu tinha que, na verdade, focar no meu longo prazo. Isso é para mim, no caso. Que eu tinha que focar no meu longo prazo, porque eu queria ser uma rentista, que nem o Emerson falou, que um dia eu quero chegar ao ponto de, tipo assim, só receber dividendos, sabe? Viver de dividendos. Então, tipo, o meu foco é no longo prazo. E aí, você vai definir o seu objetivo e teu foco e vai começar a traçar o seu plano a partir disso. Bom, falando de tudo isso, a gente também tem a parte ruim da coisa. Pode vir também e sair do nosso planejamento. Exatamente. Bom, aqui, essa daqui
é a última parte antes de você começar a investir, antes de você começar a entrar no mundo dos investimentos, que é a reserva de emergência. Então, depois que você fez o controle dos seus gastos, depois que você sabe quais que são seus gastos essenciais, assim como a Bia e o Emerson falou, é importante que antes de você começar a investir, ou até mesmo se você não deseja investir agora, mesmo assim, é importante você ter uma reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que você vai guardar para casos emergenciais. Então, para casos como desemprego, como uma doença, como uma morte, como alguma coisa que você utiliza muito como trabalho quebre, um carro, ou se não alguma coisa na sua casa quebre. Então, é esse dinheiro que você vai deixar guardado para esses casos emergenciais. Aqui mais ou menos 6 meses dos seus gastos essenciais você deve guardar para essa reserva de emergência. Então, por que, que é a última parte? Porque para você fazer uma reserva de emergência, primeiro você tem que saber quanto que você gasta mensalmente e quais que são esses gastos essenciais, como água, luz, alimentação, lazer. Esses gastos são essenciais, você não pode tirar esses gastos. Então, você vai pegar esse dinheiro, esses gastos que você tem, e você vai multiplicar por 6. E aí você vai montar sua reserva de emergência para se caso, por exemplo, você ficar desempregado, você consiga viver, você consiga manter seus gastos essenciais por 6 meses, e aí dentro desses 6 meses você pode procurar um emprego, você pode trabalhar em casa, você pode arranjar outras formas de renda que você acabou de perder. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu fiz lá meus gastos mensais e deu R$ 2.000. Então, esses R$ 2.000 é gastos essenciais, eu não posso viver sem gastar isso, porque é aluguel, porque é água, é alimentação. Então, você pega esses R$ 2.000, multiplica por 6, dá R$ 12.000. Então, esses R$ 12.000 é o valor que você vai deixar de reserva de emergência. Aqui eu gosto de destacar também que tem gente que acha essa parte meio chata, e eu até entendo, porque é algo que você nunca quer que aconteça, uma emergência é algo que você não deseja de maneira alguma, mas é uma coisa que você tem que estar preparado, porque se você não estiver preparado, você vai ter que recorrer a banco, você vai ter que recorrer a outras formas fora do que você tem, e aí você vai acabar gastando mais, você vai acabar se preocupando muito com isso. Então, é mais ou menos 6 meses dos seus gastos mensais. Tem gente que é um pouco mais conservador, que gosta de é, estar mais preparado para uma emergência, a pessoa guarda até um ano. São casos, por exemplo, de pessoas que são autônomas, ou se não informais, ou se não que não está com tanta segurança ali no seu emprego, então essa pessoa guarda até 12 meses. Mas o recomendado é de 6 meses. Se você passou num concurso, ou se não você tem um emprego muito estável, 6 meses está ótimo. E aqui, para quem ainda não tem, ou para quem ainda não fez, eu gosto de diferenciar um pouco a reserva de emergência com uma reserva de oportunidade. Então, para quem não teve ainda uma reserva de emergência, pode ser que a pessoa veja aquele dinheiro e pense que aquilo pode ser usado como uma reserva de oportunidade. Então, por exemplo, eu estou com a minha reserva de emergência guardada e eu vejo uma promoção na internet de um computador, de um celular ou de alguma coisa que eu estou querendo, né? E aí eu vou lá e utilizo a reserva de emergência. Não é recomendado. Pode ser até que dê certo, pode ser até que você compre um computador e depois consiga devolver esse dinheiro para a reserva de emergência e não aconteça nada. Mas, como o próprio nome diz, emergência, pode ser que aconteça a qualquer momento. Eu não sei como que foi pego a pandemia para vocês, mas para mim foi algo muito assim, coisa de uma semana. A gente já via nos noticiários que estava pelo mundo todo a pandemia, mas a gente não acreditava muito que ia chegar aqui no Brasil, né? E para mim foi coisa de uma semana, assim, eu não estava preparado, eu pensei que ia ser um pouco diferente aqui no Brasil e acabou pegando eu de surpresa porque é uma emergência. Ainda bem que eu não tive perdas financeiras, mas teve gente que teve e foi algo que não estava no controle dela, mas que ela deveria estar preparada para isso. Então, eu só gostaria de destacar essa diferença mesmo. Se você está querendo comprar alguma coisa, se você
quer ter uma reserva de oportunidade, então você coloque isso no seu planejamento, que a gente já explicou anteriormente, e aí você gasta esse dinheiro dessa reserva de oportunidade que você está montando para isso. A reserva de emergência, ela é feita apenas para emergência e deve ser utilizada só para isso, mesmo que seja um pouco chato. Aqui eu gosto também de falar que, assim, por mais tempo, 6 meses dos seus gastos, se você tiver um gasto muito alto, vai demorar um pouco para você montar essa reserva de emergência. Mas pense que o que a gente está explicando aqui para vocês, o que a gente está falando para vocês, é algo para a vida toda. Então, você vai começar a controlar os seus gastos, você vai começar a ter ciência dos seus gastos, e isso vai ser levado para a vida inteira. Então, você vai sempre ter objetivos, você vai sempre ter metas, e isso vai ser para a sua vida inteira, não vai ser só para agora. Então, gaste esse tempo, mesmo que seja um pouco longo, para montar a sua reserva de emergência, para ficar tranquilo, e para depois você poder fazer investimento em renda fixa mais tranquilo, você poder fazer as outras coisas que você deseja mais tranquilo, porque isso aqui é para a vida toda. Então, por mais que seja um valor grande, que seja um tempo maior, tenha isso em mente. Eu só queria falar aqui, só para finalizar mesmo, que a reserva de emergência é utilizada para emergência, mas alguns casos podem acontecer conosco que a gente não percebe que é emergência e que você pode usar esse dinheiro para isso, não tem problema. Como, por exemplo, eu vou usar meu caso, né, como exemplo. Eu tenho um computador e tenho um celular. Eu trabalho com essas duas ferramentas. Se caso o meu computador quebrar ou o meu celular quebrar, eu vou precisar imediatamente consertar ou trocar. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso dessas ferramentas para poder estudar e poder trabalhar. Então, isso é uma emergência. Se caso quebrar, é uma emergência. Agora, você querer trocar por vontade sua, eu tô com vontade de trocar meu celular, mas ele não está quebrado ainda, ele está funcionando. Isso não é emergência. Então, só gostaria de diferenciar essas duas coisas. Uma mesma coisa, ela pode ser enquadrada como emergência e não, depende do contexto que está. E, bom, acho que sobre a reserva de emergência era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, mas eu acho que era esses pontos que eu gostaria de destacar. Só também acrescentando que não tem uma falsa impressão de que a reserva de emergência não vai ser investimento. Geralmente, as pessoas começam a investir pela reserva de emergência. Por quê? Porque essa reserva de emergência, ela tem que ser, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas ela tem que ser algo que você consegue resgatar de forma imediata. Então, se você precisar gastar, você vai ter aquele dinheiro na mão, você vai precisar ter aquele dinheiro na mão. E tem que ter pouco risco, porque você não pode se arriscar, você não pode perder a sua reserva de emergência. E muitos investimentos se qualificam como investimentos de alta liquidez e baixo risco. Amanhã a gente vai falar sobre isso. A reserva de emergência, geralmente, para as pessoas que são mais conservadoras, é o primeiro investimento que a pessoa vai fazer. É onde ela vai deixando o dinheirinho dela, até mesmo para quando ela conseguir investir em outras coisas. Às vezes a pessoa tem vontade de investir em outras coisas, investir em renda variável, por exemplo, a gente já vai falar sobre isso também, mas investir em algumas coisas que têm mais risco, mas ela não tem o dinheiro suficiente para aquilo. Então ela vai deixando no mesmo lugar onde ela deixa essa reserva de emergência, para ir juntando dinheiro para conseguir chegar no objetivo que ela quer. Seja continuar investindo ali, seja ir para migrar para outro investimento com maior risco ou algo do tipo. Perfeito. Eu só queria também complementar essa parte que o José deu um gostinho ali, né, do que a gente vai falar amanhã também sobre reserva de oportunidade. Tipo assim, a reserva de oportunidade, só queria falar que ela é, tipo, diferente da reserva de emergência, que na reserva de oportunidade a gente costuma usar, tipo assim, tipo, quero comprar determinada ação, às vezes você acaba esperando abaixar o preço dessa ação, sabe? E aí você tem aquela reserva de oportunidade para tipo você conseguir comprar na melhor hora possível. E tem gente que usa a sua reserva de emergência como reserva de oportunidade. Então, tipo, tá errado, sabe? Então, racionalizar bastante essas coisas. É por isso que a gente tá tão focando nessa parte de controle, porque você tem que, tipo, ter tudo muito bem anotado, estabelecido, porque normalmente é a nossa parte emocional que vai falar, assim, nesses momentos.
esse ano, né, com a pandemia, aconteceu, tipo, de todo mundo começar a dar mais valor para reserva de emergência, porque, por exemplo, a gente está vendo várias empresas quebrando, né? Assim, teoricamente, a empresa não poderia quebrar se ela tivesse uma gestão melhor do seu dinheiro, né? Porque a empresa também tem que ter uma reserva de emergência para os seus gastos, sabe? Então, isso vai, tipo, cabe para uma empresa e cabe para a gente, a nossa vida pessoal. Então, tipo, é muito importante. A gente está vendo a importância disso agora. Tá vendo muita gente se ferrar por causa disso. Então, ter isso em mente e não deixar depois o emocional te levar é bem importante. Então, para finalizar essa parte de controle, né? A gente falou sobre ter ciências e nota dos seus gastos. A gente também falou sobre você estabelecer objetivos e prazos, né? E agora finalizamos com a parte de reserva de emergência. O quão importante é fazer uma reserva de emergência. E aí nós vamos trazer para vocês agora alguns conceitos que a gente imaginou que seriam legais assim de apresentar para hoje. Amanhã vai estar tudo melhor explicadinho, tá? Mas o primeiro conceito que a gente queria trazer para vocês é sobre a taxa Selic. Eu imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre taxa Selic, tipo, taxa Selic esse ano está muito baixa. Tipo, o que é isso? O que é taxa Selic? Então, vamos imaginar que, tipo assim, todas as taxas de juros do nosso país, elas têm que ter uma base. E a base das taxas de juros é a taxa Selic. A taxa Selic, ela a sigla dela significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e ela é uma taxa estabelecida pelo Copom, né, pelo Banco Central, na verdade, e estabelecida nas reuniões do Copom a cada 45 dias, e ela é a taxa básica da nossa economia. Ela representa como que a nossa economia está performando. E a Selic, para vocês terem uma ideia, ela é inversamente proporcional à inflação. Inflação que depois a gente vai explicar melhor para vocês. Então, mas ela basicamente serve para que a gente tenha um controle melhor sobre a inflação. Então, quando a Selic sobe, isso quer dizer que a gente precisa desacelerar a economia. Isso quer dizer que a gente tem que impedir que a inflação aumente, tá? Então, toda vez que a Selic sobe, vamos imaginar que tem que ter menos dinheiro circulando. Então, o Banco Central faz isso para que tenha menos dinheiro circulando, ok? Para que a inflação aí seja controlada e não fique muito alta. E quando a Selic abaixa, no caso, tipo, esse ano, que abaixou várias vezes, é um momento em que o Banco Central ele precisa aquecer a economia. Então, ele precisa dar crédito para as pessoas, ele precisa que tenha mais dinheiro em circulação. Isso para aumentar a inflação, porque a gente tem uma inflação esperada para o ano, né? Então, a Selic ela vai, tipo, meio que tentar colocar a inflação ali dentro do esperado. Ok? Inclusive, por coincidência, hoje foi uma dessas reuniões do Copom que a Bia falou e acabou de abaixar a taxa Selic para 2% ao ano. E, como ela disse, é a taxa base para todas as outras taxas de juros que você vê no mercado. Então, quando você vai no banco pedir um empréstimo, por exemplo, vai ter uma taxa de juros que geralmente no Brasil é muito maior do que a taxa Selic, só que ela está inclusa ali. Além de outros fatores, como inadimplência, que está ali incluso. Essa taxa Selic para a gente, ela é bem importante, porque quando a gente for apresentar para vocês os investimentos, principalmente em renda fixa, a maioria vai estar indexado a ela, e como a Bia já disse, ela tem uma reunião a cada 40 dias, que decide se vai aumentar, se vai diminuir, ou se vai mantê-la no mesmo patamar. Hoje acabou de abaixar para 2%, e ela ela é a base, além de ser a base para os bancos emprestarem dinheiro, ela é a base para a gente também que empresta dinheiro para as outras instituições. Então é importante você sempre saber qual que é a taxa Selic e a taxa de juros também, né? A taxa de juros, ela é a taxa de juros pode ser a Selic ou pode ser outra, né? Geralmente o banco quando ele empresta um dinheiro para você, ele traz uma taxa de juros, só que além da taxa Selic que está ali dentro, tem outras coisas que estão ali dentro, como a inadimplência, o risco de você poder pagar ele ou não,
e o seu lucro que ele tem que ter. Para a gente não tem tanta coisa assim quando a gente vai emprestar um dinheiro. Então, a gente só se baseia mesmo na taxa Selic, e é importante a gente estar sempre acompanhando qual patamar que ela está. Bom, vou falar então de inflação. Só complementando um pouco o que a Beatriz disse antes, ela disse sobre quando a taxa Selic se inversamente proporcional à inflação. Eu vou só explicar um pouquinho por quê. Porque, digamos assim, os juros do mercado, ele diz mais ou menos como vai ser a fluidez do mercado, sabe? Tipo, se o juro estiver muito alto, estiver muito caro para eu emprestar dinheiro, eu não vou ter crédito para isso. Então, consequentemente, a inflação baixa porque ninguém está emprestando. Agora, se os juros, tipo, imagina um juros de 0%, assim, obviamente a inflação vai subir porque vai ter inadimplência e tal, e todo mundo vai emprestar sem, sem receber nada de volta. Enfim, o que que é inflação? Inflação é basicamente a demanda de preço do mercado que ele vai ter nos produtos, ou seja, os produtos subirem o quanto eles custam. O que que causa inflação? O que causa inflação, geralmente, ou o mercado está inflacionado de crédito, ou seja, todo mundo está conseguindo emprestar muito dinheiro, ou literalmente ter mais dinheiro no mercado sem ter aumentado a produtividade. Então, a gente tem X produtos no mercado e uma produtividade X. Agora, imagina que eu dobrei o dinheiro, dobrei aquele dinheiro. Então, todos os produtos vão dobrar de preço, porque basicamente você não aumentou a produtividade, não ficou realmente mais barato as coisas e não está realmente mais produtivo. Então, isso que causa a inflação. A inflação é o dinheiro desvalorizando porque os produtos estão subindo. Para vocês terem uma ideia do quão importante é você ter isso em mente, que eu me lembro, assim, quando o real saiu, é, comparado a hoje, é alguma coisa entre 20 a 16% o quanto vale. Tipo, uma nota de 100 hoje vale 20 ou 18 reais. E, bom, é bem tenso você parar para pensar nisso. E então você tem que tomar medidas para contornar a inflação, porque senão seu capital vai abaixar muito. E acho que é isso, se alguém quiser me complementar. Seguindo na inflação, esse aumento generalizado nos preços é justamente o básico que a gente tenta superar quando a gente começa a investir. Eu fui pesquisar sobre o termo que a gente usa bastante na economia, a questão do benchmark. A inflação, hoje, para a gente, é um benchmark em relação aos investimentos. Eu descobri que esse termo, na verdade, é da área de vocês, né? Da área de informática, não sabia disso. Então, bem parecido com o significado que tem para vocês, é basicamente a gente comparar os nossos investimentos com alguma coisa. Vamos ignorar a taxa Selic tão baixa como ela está hoje, que a taxa Selic baixa muda um pouquinho essa questão, mas vamos voltar alguns anos atrás, onde a poupança era o principal investimento das pessoas. Lá atrás, quando a poupança era o principal investimento, as pessoas queriam vencer a poupança. Pensa, na poupança você está lá na sua conta corrente, você tem a sua conta no teu banco. É só você fazer uma transferência da sua conta corrente para a conta poupança para você começar a ganhar dinheiro. Hoje a gente chegou num ponto. E naquela época, os outros investimentos eram baseados em relação a isso. Então, por exemplo, eu só vou tirar meu dinheiro da poupança para investir em ações, investir em tesouro direto, investir em outras coisas, se eu tenho um rendimento pelo menos maior do que a poupança. Porque senão eu deixo meu dinheiro lá. Hoje, o que está guiando isso é a inflação. Por quê? Eu abri aqui o site do Banco Central. No Banco Central, eles dão todas as informações de inflação, taxa Selic e tudo mais. A taxa Selic está 2% ao ano. Eles acabaram de abaixar. A expectativa de inflação
está 2,13%. A expectativa não, desculpa. A inflação dos últimos 12 meses está 2,13%. Ou seja, se a gente manter um ano da mesma forma que a gente está hoje, a gente vai perder dinheiro para a poupança. Por isso que a gente não compara mais os nossos investimentos com a poupança. Sem contar que a poupança é 70% da taxa Selic. Então, não é os 2% da taxa Selic, é 70% disso. Então, a poupança já rende menos do que a própria inflação. Por isso que hoje, para a maioria dos investimentos, hoje não. A gente está até mais atualizado do que isso. Há um tempinho atrás, a gente usava a inflação como principal modificador. Hoje, já dando um spoiler sobre investimento, sobre a nossa atividade de amanhã, o novo benchmark que a gente usa é a taxa do CDI, que quem tem conta no Nubank e tudo mais, que vê que é só deixar o dinheiro lá, já rende uma taxa, é o CDI. Hoje, deixou de ser a inflação, nosso principal inimigo, a pessoa que a gente quer vencer, para ser a taxa do CDI. Mas a gente tem que ter em mente isso. A inflação é algo que vai reduzir o nosso dinheiro, é algo que daqui a um ano você simplesmente vai ter menos poder de compra porque ela existe. É normal, ela não vai deixar de existir e é por isso que a gente tem que ter ela em mente para quando a gente vai escolher o nosso investimento, a gente já desconta a inflação. E só para deixar vocês mais a par do assunto, o Banco Central, que é quem controla essa taxa Selic, quem tenta controlar a inflação, não deixar a inflação muito alta nem muito baixa, tem uma meta. Eles têm uma meta para chegar lá no fim do ano, a inflação ser tal tanto. A meta deles é de 4%. Então, o Banco Central ele vai trabalhar, ele vai mexer na taxa Selic para fazer a inflação chegar o mais próximo possível de 4%. E imagine se a gente continuar comparando nossos investimentos com a poupança e tudo mais, ou deixar nossos investimentos na poupança, quão defasado a gente vai estar? Praticamente metade da inflação. Então, a gente chegou num ponto onde, dependendo do investimento que a gente deixa o nosso dinheiro, a gente vai perder para a própria inflação. Então, por isso que ela é muito importante, é bem interessante a gente ter em mente exatamente o que ela é e o que ela faz. Qualquer dúvida a gente pode mandar que a gente vai respondendo depois. Isso. Só complementando o que os meninos disseram, né? Tipo assim, amarrando essas duas partes agora que a gente falou da Selic e da inflação, imagina, por exemplo, que você tem R$ 100 guardado. Tipo, só guardado, sem deixar em lugar nenhum, em nenhuma conta, nem na poupança, nem em lugar nenhum. Deixa embaixo do seu colchão. Então, no ano seguinte, você vai ter, digamos que a inflação foi de 2%, você consegue comprar com R$ 100, você consegue comprar um produto. Tipo, se a inflação for de 10%, aquele produto agora está 2% mais caro. Então, você já não consegue comprar ele com R$ 100. Então, é basicamente isso. Toda vez que a gente deixa dinheiro parado, a gente está sempre perdendo para a inflação. E a gente conseguia superar a inflação antigamente, né? Colocando simplesmente dinheiro na poupança. Hoje em dia já não dá mais para superar, nem na poupança e nem no Tesouro Selic, que a galera, alguns anos atrás, estava sendo a nova moda, né? A nova poupança, assim, entre aspas, era o Tesouro Selic, né? Já dando um spoiler de amanhã. E hoje em dia a gente já tá. Perdão, o Tesouro Selic já está perdendo para a inflação. Então, tipo, não adianta mais você deixar no Tesouro Selic agora o teu dinheiro. Tem que arrumar novas formas de investimento para que você não perca para a inflação, pelo menos. Bom, outra coisa que pode corroer um pouco o seu lucro também, além da inflação, é o imposto de renda e o IOF. O imposto de renda é cobrado em quase todas as operações da renda fixa, aqui já entrando um pouco mais na área de investimentos mesmo, e ele vai ser, na renda fixa, ele vai ser cobrado na fonte, ou seja, quando você aplica algum dinheiro lá, ele vai render uma parte, essa parte que rendeu vai ser aplicado o imposto de renda e ele é regressivo. Ele começa numa alíquota de 22,5% e termina numa de 15%. Ou seja, quando você investe algum dinheiro, dependendo do tempo que você deixar ele lá, você vai cobrar uma taxa de juros, você vai
pagar imposto de renda diferente. Se você deixar esse dinheiro por mais tempo, a sua alíquota vai ser menor, chegando até 15%, que é o mínimo. Se você pegar esse dinheiro anteriormente, você pegar até 6 meses, é 22,5%. Então é importante que, além da inflação, que é algo que corrói os investimentos, que corrói um pouco o seu lucro, também tem o imposto de renda, que no caso da renda fixa ele vai ser automático, ele vai ser cobrado na fonte, e no caso da renda variável, você vai ter que declarar, todo ano você vai ter que declarar o que você investiu na renda variável, na renda fixa é automático. Além disso, acho que para praticamente todos os investimentos em renda fixa tem o IOF também. O IOF ele é cobrado só nos 30 primeiros dias. E ele é muito alto, pessoal. É assim, o primeiro dia é 96%. Então, se você investiu hoje e você já quer tirar amanhã, 95% do que você ganhou já vai para o IOF. E depois desses 30 dias não é cobrado mais IOF. Então, é interessante que você faça um investimento pensando que você vai você vai resgatar esse dinheiro pelo menos 30 dias após, porque nos 30 primeiros dias o IOF e o imposto de renda é bem alto. Eu acho que tinha uma pergunta aqui no chat, eu não sei se responderam, mas era sobre a reserva de emergência, se também precisa corrigir a reserva de emergência com a inflação. É importante corrigir. Se você tiver um ativo de alta liquidez, que é o que a reserva de emergência tem que estar, e ele já estiver cobrindo a inflação, você não vai precisar fazer isso manualmente, porque o rendimento que você está recebendo já vai cobrir a inflação daquele ano. Mas como a gente está em tempos que a Selic está muito baixa e está perdendo para a inflação, é interessante que você vai fazendo essa manutenção na sua reserva de emergência, para no longo prazo você não perder muito dinheiro e essa reserva de emergência, ao invés de ser 6 meses do seu gasto, só ser 2 ou até 1. Então, não sei se responderam, mas respondendo, é importante fazer essa correção também na reserva de emergência. Só acrescentando um pouco rapidinho nessa questão aproveitando essa pergunta, o momento que nós estamos vivendo hoje na economia é muito atípico. O Brasil, eu acho que o Brasil, ele nunca passou por uma taxa Selic tão baixa que a própria inflação está superando ela. E muitos investimentos seguros, os mais seguros, que geralmente a gente deixa na nossa reserva de emergência, tá abaixo da inflação hoje. Então, vamos esperar um pouquinho aí para ver o que os gurus aí dos investimentos vão falar. Em breve eles já vão começar a soltar alguns vídeos, porque, de fato, é algo muito recente, é muito novo, talvez nem eles saibam perfeitamente como lidar com isso. Talvez, em uma questão mais extrema, talvez em períodos mais extremos, a gente está chegando num ponto onde até a nossa reserva de emergência não vai conseguir superar a inflação. Porque, igual o que a Bia e o Vinícius disseram, a gente tem que ter um baixo risco e alta liquidez. Nós vamos ver amanhã que um investimento que tem alta liquidez, ou seja, a qualquer momento eu consigo pegar meu investimento de volta, e um baixo risco, geralmente também vai ter uma baixa rentabilidade. Então, dificilmente ele vai superar a inflação com a taxa Selic muito baixa. E a gente está chegando nesse momento. Já chegou, na verdade. Acabou de chegar. Então, vamos ver. Talvez para amanhã a gente já consiga trazer uma informação um pouco mais aprofundada sobre esse assunto, mas é totalmente atípico essa situação que nós estamos passando agora. Já seguindo para a parte das taxas de bancos e corretoras, é algo bem sucinto. Eu pensei em separar aqui algumas coisinhas que poderia diminuir o seu rendimento quando você está investindo. Isso são as taxas, e aí entra as taxas dos bancos e das corretoras. Quando a gente escolhe o nosso investimento, é crucial a gente estar atento a essas taxas. E a gente não tem que ter medo de investir por conta delas. Elas não são tão escondidas igual a gente pensa que, sei lá, a taxa está naquelas letras miudinhas do contrato que todo mundo deixa passar e depois, sem querer, quando você menos percebe, eles raparam seu lucro, algo do tipo.
Não é assim. A gente não tem que ter medo de investir por conta dessas taxas. A gente tem que conhecê-las. Amanhã a gente vai explicar exatamente cada uma delas, mas já adiantando aqui, as taxas dos bancos geralmente são muito altas. Por isso que as corretoras vieram muito forte nesses últimos tempos. O banco tem taxa para você transferir o dinheiro para ele. Só um exemplo prático aqui. Quando eu comecei a investir, o dinheiro que eu tinha, estava com meu pai. Então, mensalmente, meu pai transferia o dinheiro para mim. A cada mês, a cada transferência que meu pai fazia, era de 10 a 20 reais, mais ou menos, só da taxa do TED, que meu pai tinha que pagar. E vocês vão ver que quando começar a entrar nessa parte de investimento, quando vocês começarem a investir, que para você ganhar 20 reais por mês, dependendo do valor que você tem, não é muito fácil. E você perder 20 reais só para transferir o seu dinheiro de uma conta para outra é alto, é muito alto. Por isso que tem alguns meios para burlar isso, como o Nubank tem o boleto, para você transferir dinheiro para o Nubank, você não precisa fazer um TED, você paga um boleto. Por isso que os bancos digitais estão bem fortes, eles estão com taxas bem menores, ou na maioria das vezes inexistentes. E também falando sobre o próprio investimento. Tem muitos bancos que... Aqui, quando eu estou falando de bancos, eu não estou falando de bancos digitais. Eu estou falando dos bancos mais conhecidos, Itaú, Bradesco, esses bancos grandes aí de antigamente. Banco do Brasil e tudo mais. Eles apresentam investimentos para a gente, mas a taxa não é a taxa de retorno, né? A taxa do investimento, a taxa de juros que eles oferecem, não é tão boa quanto as corretoras, porque geralmente eles rapam uma parte do seu investimento, sabe? Então, se vocês querem investir, é por meio da corretora. E amanhã a gente pode desmistificar um pouco do preconceito que algumas pessoas têm com as corretoras. São instituições tão seguras quanto os bancos grandes que nós temos por aí. E os bancos digitais também. Os bancos digitais são tão seguros quanto Itaú e tudo mais. Amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas não tenham medo das taxas, mas se preocupem com elas, porque elas são muito importantes, são cruciais, mas você não tem que deixar de investir por conta delas. Vocês têm que entender e depois ver como controlar elas. É muito importante essa parte que o Emerson falou, e é realmente isso. Tipo, a gente tem que ter conhecimento do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, essa questão da transferência que ele falou, por exemplo, tem bancos que cobram, sei lá, 15 reais para você transferir dinheiro para uma pessoa para outra. Cara, só de você conhecer que existe banco digital que você não paga transferência, nossa, já é muito bom, sabe? Tipo, você não tem que gastar dinheiro com transferência, cara. Então, você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis depois e decidir, né? É muito legal o que a gente vai trazer amanhã, principalmente essa parte que o Emerson vai explicar pra gente por que, tipo, as corretoras são seguras também, os bancos digitais são seguros, porque tem gente que se preocupa muito com isso e deixa de tá perdendo a oportunidade, sabe? De estar economizando uma grana por ter medo, sabe? Então é bem importante que a gente tenha conhecimento dessas coisas e que a gente saiba que a maioria dos bancos vão oferecer rendimentos não tão rentáveis assim pra gente, né? Bom, aqui a gente vai, já está chegando no final da apresentação, aqui a gente vai falar só bem o básico para vocês sobre renda fixa e renda variável. Eu vou estar falando sobre a renda fixa e o Emerson vai estar falando sobre a renda variável. Amanhã a gente vai aprofundar bastante nesses dois tópicos, então hoje é só para vocês terem ciências do que vocês terem mais ou menos ideia da diferença das duas formas de investimentos que vocês vão ter. A renda fixa é o primeiro tipo de investimento, geralmente, das pessoas que estão começando a investir agora, e ela é aquele tipo de investimento que você sabe exatamente quanto que vai render no período e qual que vai ser essa rentabilidade, né? Então, você sabe na hora que você está comprando um ativo, na hora que você está investindo, você sabe quanto que isso vai render durante o período. Isso não acontece na renda variável que o Emerson vai estar explicando agora para vocês. Exatamente, a renda variável ela é muito mais complexa. Por isso que, igual o Zé disse,
a gente geralmente começa pela renda fixa. E é o mais inteligente. A gente não está aqui para indicar alguma coisa, falar vocês têm que investir isso, vocês têm que fazer aquilo. Mas a renda variável é muito complexa e não só é complexa, como também tem mais taxas envolvidas. Então, geralmente, quem está começando a investir não tem dinheiro suficiente para suprir essas taxas logo de cara. Então, é por isso que a gente começa geralmente pela renda fixa. A renda variável, ela é igual o Zé falou, a gente não tem previsão do quanto a gente vai receber, a gente não tem um prazo fixo, é tudo muito variável, igual o próprio nome diz, é variável. Então, amanhã a gente vai estar falando mais a fundo sobre isso, explicando todos os tipos e tudo mais. Mas de antemão, o que a gente pode oferecer, o que a gente pode falar para vocês é isso. E acho que a gente acabou. É só como curiosidade mesmo da renda fixa, quem aqui tem o Nubank já pode ser considerado um investidor e já está investindo na renda fixa, porque o Nubank ele rende 100% do CDI e de maneira indireta você já está investindo. E se você quiser ver o que a gente falou no slide anterior sobre imposto de renda e IOF, você vai lá no Nubank, lá na parte a parte que você rendeu, né? Quanto você rendeu no mês, você vai em posição detalhada, vai estar mostrando quanto que rendeu bruto, quanto que foi retirado de imposto de renda e quanto que foi retirado de IOF. Então, às vezes, se você está pensando que você não investe, mas você tem uma conta no Nubank, você já investe já e já é a parte da renda fixa. Uhum. Já indo aqui pro chat, que a Bruna falou, essa questão do Pix é algo que eu não tinha visto ainda. Eu só vi o termo ontem, se eu não me engano, sobre esse assunto, mas eu não cheguei a procurar. Mas, de fato, na verdade, o próprio TED Doc já. Eu tenho que ler mais sobre esse Pix, eu só vi o nome dele. Então, amanhã, qualquer coisa, a gente pode trazer alguma coisa detalhada sobre isso. Mas, igual a gente estava falando, os próprios bancos digitais, o Nubank, ele praticamente acabou com essa coisa do TED e do DOC. Porque você faz o Nubank, você faz um boleto para a pessoa pagar o boleto e não paga taxa. Então, praticamente já desmontou o TED ali. O Pix, eu acho que vai ter alguma coisa parecida com isso. Eu vou dar uma. É algo que tá bem recente e a gente pode falar amanhã qualquer coisa com vocês sobre isso. E uma das diferenças do Pix também é que você vai conseguir transferir a qualquer horário do dia durante todos os dias da semana. Se você for fazer um TED ou um DOC, só funciona nos dias da semana e tem um horário estabelecido. O Pix vai ser qualquer horário do dia, assim como por exemplo, se você tem se você vai transferir para uma mesma conta, geralmente, ou para o mesmo banco, para uma conta de mesmo banco, geralmente você não paga por essa transferência. Então seria como se fosse assim, só que para todos os bancos. Então, se você for transferir do banco A para o banco B, você vai conseguir transferir no mesmo dia, na mesma hora, 7 dias por semana e qualquer horário. Exatamente o que a Bruna falou no chat. Perfeito, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Enquanto ninguém tem dúvida, mas podem ir mandando, pessoal. Qualquer coisa a gente responde aqui. Eu já vou falando que, assim, mais batendo um papo mesmo, né? Praticamente o que a gente queria passar, a gente já passou. Mas o que a gente queria mostrar para vocês hoje é justamente essa questão do planejamento. E é aquela coisa, para investir, você tem que ter dinheiro. E como que você vai ter dinheiro? Economizando R$20 na hora de fazer um TED, vendo o que você pode gastar, o que você não pode gastar. Não necessariamente, tem muita gente que fala sobre isso, principalmente os coaches de hoje em dia, que fala aquela coisa de, se você parar de tomar aquele cafezinho de R$2 por dia, no fim do mês já é R$60 e não sei o quê. Mas não necessariamente é o cafezinho que é o problema.
talvez é aquele lanche que você come 3 vezes por semana. E um cafezinho de R$ 2, é claro, tem a interferência, mas não é. Você não vai deixar de tomar café por causa disso, sabe? Por causa de R$ 2. Então é isso, sabe? É ter o planejamento, é ter ideia, ter noção dos seus gastos, porque tendo noção, você se conhece. Indo para a parte mais psicológica do assunto, é autoconhecimento. Quando você tem o seu autoconhecimento, você vai longe. Então é isso que a gente tem que ter. Para investir, a gente tem que se conhecer, saber quanto que a gente pode gastar, quanto que a gente pode separar, e começar a colocar o investimento como prioridade. E não deixar como sobra. Sobrou R$ 50 no mês, vou investir. Sobrou R$ 100 no mês, vou investir. Começar a colocar o investimento lá nos gastos fixos, sabe? Não deixar ele como sobra. Mas colocar lá, beleza, então esse mês eu recebi R$ 1.000, eu gasto 500 de aluguel, 100 de conta de luz e 50 de investimento que eu vou mandar aqui para minha corretora, porque eu quero comprar um carro no final do ano. Ou um celular, não sei, qualquer coisa. Essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês hoje. Amanhã a gente vai estar aprofundando um pouco mais nos tipos de investimento mesmo. Vamos abrir a corretora para vocês verem. Não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente quer é justamente desmistificar o mundo dos investimentos. É fazer vocês aqui, ó, tem 40 pessoas assistindo. Amanhã 40 pessoas vão estar criando conta na corretora. Quem já não tem. Então, é isso, pessoal. É essa a mensagem que a gente queria passar para vocês. Perfeito. Eu mandei o link dos slides ali no chat para quem quiser. Gente, obrigado pela participação. Então, se não tiver muitas dúvidas, pelo visto não vai ter. Ninguém mandou. A gente agradece muito o convite hoje. Amanhã a gente vai estar aí de volta. Contamos com a presença de vocês. Amanhã é bem mais legal. Eu já adianto, porque é a mão na massa mesmo, sabe? Geralmente quando alguém fala, eu vou falar sobre investimento, a pessoa já quer abrir lá o home broker, quer ver a pessoa comprando ação, mandando ordem de compra, mandando ordem de venda, mas tudo tem o seu tempo. A gente está vendo aqui como ter dinheiro para investir. Não adianta a gente investir se a gente não tem dinheiro. Hoje a gente aprendeu como ter dinheiro. Amanhã a gente vai mostrar para vocês como investir. Obrigado pela participação de todos, obrigado pelo convite. E aí, amanhã contamos com a presença de vocês. Perfeito, muito obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Não tem mais.